Amém. Meus amados, a paz do Senhor a todos, graças a Deus por esse domingo abençoado. Estamos aqui na nossa segunda live, eu acredito, da IBD, a convite do pastor Paulo Oliveira. Nós estamos aqui para meditarmos sobre esse tema tão importante, tão maravilhoso, que é a segunda lição aí do trimestre, dessa revista de 2020, que a gente acabou por conta da pandemia. Não tivemos aí aula, na escola bíblica dominical. Mas o pastor Paulo Oliveira, ele está trazendo aí essa inovação aí, de estar ministrando as aulas através das lives aí. Já tivemos a primeira no domingo passado com o irmão Marcos, professor Marcos, e foi uma benção. Então hoje nós estamos aqui para a segunda lição. Agradeço a todos a atenção. Quero orar nesse momento para que Deus possa nos abençoar, você que está assistindo aí, abençoar a sua vida, possamos ser ministrados nessa tarde por essa palavra que é poderosa. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome, Senhor, por essa tarde de domingo tão abençoada, pelo privilégio de estar aqui, Senhor, ministrando e aprendendo a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa estar nos iluminando, nos ungindo, Senhor, para que a Tua palavra possa trazer vida, trazer fé, trazer esperança, paz ao nosso coração. Também aos nossos irmãos que nos ouvem, que o Senhor possa estar visitando cada lar, cada vida, trazendo a Tua graça, o Teu renovo, a Tua paz a cada coração. Abençoa, Pai, nossa nação, abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão enfermas, que o Senhor possa estar visitando, curando, libertando, e também que o Senhor venha afastar, meu Pai, de nós essa doença terrível que temos aí, esse vírus, e dar, meu Deus querido, saúde a este povo, dar bênção, Pai, da salvação. Em nome do Senhor Jesus, esteja conosco neste momento, para a Tua glória e o Teu louvor. Amém. Meus amados, a leitura que nós vamos fazer está em Efésios, no capítulo de número 1, da carta aos Efésios, a partir do versículo de número 3. Versículo 3 ao 14. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia para o louvor da sua glória. Amém, queridos? Então nós temos aqui essa revelação que Deus concedeu ao nosso irmão, nosso apóstolo Paulo, e ele compartilha conosco, não só com os Efésios, com os irmãos lá de Éfeso, da igreja de Éfeso, mas também essa carta devia ser lida em outras igrejas, Esse era um costume, tratando apenas de assunto local, Geralmente traz muita doutrina, muito ensinamento, nas cartas do apóstolo Paulo, e ele então recomendava que essa carta fosse lida em outras igrejas, para que os irmãos também fossem abençoados pela palavra de Deus. E aqui o assunto, o tema aqui, podemos dizer, é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo.
Então é o que nós vamos estar trabalhando aqui nessa tarde, que se fala hoje em bênção de Deus, né? Muitos lugares que se vai, igrejas, né? Sempre o tema recorrente é: o irmão veio buscar a sua, não vai sair daqui sem ela, né? Então nós vemos muito isso nas igrejas evangélicas, né? Muitos irmãos, irmão, estou orando, estou indo na vigília, estou buscando a Deus, estou buscando uma bênção, né? Muitos nem definem, né? Muitos não têm a definição de que bênção ele está pedindo, né? Mas ele está sempre ali buscando uma bênção. Essa bênção aqui é óbvio que é muito superior à questão material, física, né? Seja ela na área da saúde. Aqui diz que o Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, está no versículo 3, né? O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, né? Então nós vamos falar de algo muito superior, muito mais sublime, né, do que bênçãos materiais. Não estou menosprezando, nós precisamos, dependemos também, claro, das bênçãos terrenas aqui, materiais, né, saúde, alimento, trabalho, né, enfim, todas essas coisas nós necessitamos. Mas aqui o tema, aqui o texto, aqui o contexto que o apóstolo Paulo está tratando, ele vai nos revelar aqui uma sublimidade das bênçãos espirituais. É aquilo que Cristo nos conquistou para nós lá no Calvário, que nada nem ninguém poderia nos conceder, senão somente Cristo, senão somente a graça do Senhor Jesus Cristo. E também Paulo usa muito aqui, né, o agradecimento a Deus, né? Primeiro por ter lhe revelado esse mistério, que ele diz que é um mistério que esteve oculto, né, dos profetas, e bondosamente, pela misericórdia, Deus revelou ao nosso apóstolo Paulo, e ele então nos traz aqui, né? E uma das primeiras informações que temos aqui, né, é da mudança do que éramos no passado, antes de Cristo, e o que somos hoje em Cristo Jesus, né? Então nós vamos entender a mudança, né, a mudança posicional, a posição que nós ocupávamos antes de Cristo, antes de ser encontrado pela graça do Senhor, e a posição que estamos hoje pela graça e misericórdia do Senhor, né? No capítulo 2, por exemplo, da mesma carta que aos Efésios, Paulo nos diz que nós estávamos mortos, né? Mortos em pecados. Aqui no capítulo 2 ele diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha que horrível. Então essa era a condição, né? E atualmente, para aqueles que ainda não estão em Cristo Jesus, é a condição de morto. A pessoa está morto nos seus pecados, nos seus delitos, né? E ele não tem vida, porque somente Cristo pode nos trazer vida. Por isso ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Então nessa carta aqui, nesses versículos, nós vamos estar vendo isso aí, o que éramos antes e o que somos hoje em Cristo Jesus, né? Somos hoje concidadãos dos santos, somos hoje santuário santo no Senhor, somos hoje morada de Deus por seu Espírito. Isso está nos versículos 18 ao 22, né? Posso até ler já, diz aqui no versículo 18, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais. Então, por isso que ele diz que as nossas bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Por quê? Porque toda a decisão está nos lugares celestiais. Está no céu, está no trono de Deus. É Deus quem decidiu esse plano, né,
esse plano que ele mesmo, conforme Paulo diz aqui, né? Ele mesmo, conforme o propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Tudo redunda para o louvor da graça de Deus. Então esse plano foi projetado, foi formulado, arquitetado nas regiões celestiais. É de lá que vem a ordem, é de lá que vem, né, a bênção para nós. É de lá que partiu o plano e a ordem de Deus para Jesus vir aqui à terra e resgatar-nos. E é de lá que vêm as informações. Então nós não estamos aqui conjecturando, será que eu serei salvo? Será que a pessoa é salva se pratica boas obras? Não, nós não dependemos do que o homem define e decide, do que a religião, né? Tem pessoas aí que ele crê na igreja dele, o catolicismo romano, por exemplo, eles têm a igreja acima, a revelação de Deus, e está acima de toda e qualquer instituição humana, ainda que seja instituição religiosa. As nossas informações, a revelação que tem, a doutrina que temos, não é dos pais da igreja, não. A doutrina é do Senhor, aos apóstolos e profetas. Então a Bíblia está encerrada a revelação. Os que vieram depois, os chamados pais da igreja, eles apenas interpretaram aquilo que Deus já revelou. Então esse mistério, ele é desvendado e revelado ao apóstolo Paulo, não a outro homem qualquer. E essa então, por isso então é chamado de bênção espiritual, né, nas regiões celestiais em Cristo. Então tudo vem de Cristo, por Cristo e para Cristo. Não é? Então nós temos aqui, Deus nos elegeu e nos predestinou em Cristo antes da fundação do mundo. Isso é uma revelação, é uma doutrina. Cristo foi enviado por Deus para salvar os pecadores, né? Paulo diz isso, para salvar os pecadores, e Paulo diz, os quais eu sou o principal, né? Claro que ele não é, tem piores do que ele, né? A salvação é alcançada somente pela graça de Deus. Amor. E, por último, o Espírito Santo é o depósito, ou a garantia, aquilo que nos garante a nossa herança em Cristo Jesus. São os temas que vamos estar desenvolvendo e são revelações maravilhosas, né? O objetivo geral é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Nós temos aqui a introdução, que diz que nós vamos abordar nesta lição a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde os tempos passados. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia com todos os pecadores. Então o ponto central aqui é: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A nova posição em Cristo, esse é o nosso primeiro tópico da lição. Estou seguindo aqui a lição CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que nós usamos lá na nossa igreja, ICT, e essa é a do segundo trimestre, esse tema aí. Nós temos aqui, no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Está também em Efésios 2,8, quando diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, Deus. Então, nós já deixamos claro que a questão da salvação é totalmente dependente da graça de Deus. Após expor os versículos de abertura da epístola, que está no capítulo 1, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo ele apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Isso está no capítulo 1, do 3 ao 14, foi a leitura que fiz. Ele começa pela frase, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 3, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas bênçãos concedidas aos homens.
Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça. Está no versículo 6. Ou para louvor da sua glória, versículos 12 e 14. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. Uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então nós temos aí essa expressão do apóstolo Paulo, né? Sempre em gratidão a Deus. É um tributo de gratidão. No item 2 está as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios 1, 3 a 14, que eu li. Sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, versículo 5. Nos fez agradáveis para si, versículo 6. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo, versículo 7. Acolheu-nos por sua vontade redentora, versículos 8 ao 12. Revelou-nos a palavra da verdade, versículo 13a. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa, versículo 13b. Ainda garantiu a validade da promessa, versículo 14. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, ou melhor, planejou a redenção, o Filho que a realizou, e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Então veja, o Pai planejou, o Filho realizou, né, a redenção, e o Espírito Santo a garante. Não é a garante junto não, é a garante. Ok? Essas bênçãos então nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. O item 3 diz a nova condição. A expressão em Cristo, tá, entre aspas, significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua promessa e obra realizada no Calvário. Tem algumas referências, João 1 e 3, Hebreus 5 e 9, né? 9 e 12. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Segundo aos Coríntios 5, 17, Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Esse assunto é... Mas em Cristo, todos os que crerem são ressuscitados para uma nova vida. A redenção em Cristo, quer dizer, são redimidos. E eles são regenerados, isto é, gerados de novo para uma nova vida de santidade na presença de Deus. Né? Isso está bem na carta aos Romanos, do 11 ao 15. Desde trevas, mas como filhos da luz, Romanos 5 e 8, portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. A síntese desse tópico aí é: as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo, portanto, devemos lhe ser agradecidos. O que eu quero destacar é esse verbo receberão, né? Não é recebe e nem receberão, é receberam, está no pretérito. Significa que nós já fomos abençoados em Cristo Jesus. Né? Conforme o texto lido lá no capítulo 1, versículo 3, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Então, quando Cristo nos redimiu no Calvário, a bênção já foi determinada. Tanto as bênçãos espirituais, ou a bênção espiritual, da nova vida em Cristo, da regeneração em Cristo, quanto e, obviamente, em consequência, conseguintemente, as bênçãos materiais. E aí eu quero destacar isso por quê? Porque há irmãos pensando que ele tem que fazer por merecer para receber alguma bênção do Senhor. Não. Tudo que nós já recebemos no âmbito espiritual, como diz aqui, né, nas regiões celestiais em Cristo, é mediante a graça, o favor imerecido. Ora,
Se nós recebemos bênçãos espirituais, que são muito superiores às bênçãos materiais, como eu já disse aqui, as recebemos mediante a graça, mediante o favor de Deus em Cristo, o que dizer das bênçãos materiais? Logo, então, não temos que pagar preço, merecer, fazer alguma coisa, né? Tem gente que até dizima para ser abençoado na vida financeira. Não, dízimo não é para isso. Não é essa a ideia de contribuição financeira na obra do Senhor. Não é a lei do dano que se recebe, né? Aliás, tem gente que até cita essa referência como referência bíblica, né? A Bíblia diz, é dano que se recebe. Não, quem disse essa expressão foi São Francisco de Assis, né? Aquele padre fez um voto de pobreza. Mas a palavra de Deus nos mostra, nos revela que todas as bênçãos, sejam espirituais, sejam materiais, elas chegam até nós mediante a graça, o favor imerecido de Deus em Cristo Jesus. Muito bem, o tópico 2 vai dizer uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado no mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. A revelação do mistério, a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, no versículo 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Colossenses 26 também Paulo vai falar isso. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores, como diz João 3,16, né? Esse é um versículo muito conhecido. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Está em Romanos 9, 15, 16, 11 e 32. Sua vontade foi executada com seu desígnio de Cristo para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Isso está também em Colossenses, quero até ler com você, que é fantástico essa expressão. Colossenses 1,16, é muito bonita, muito reveladora, né? A partir do versículo 16, assim, pois nele, e é Cristo, né, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Olha, essas 4 expressões aqui, né? Trono, soberania, poderes e autoridades, isso aqui são castas de comando, de poder, né? no mundo espiritual, do mundo espiritual que nós nem entendemos, né? São autoridades aí poderosíssimas, potestades, soberanias, assim como tem também as potestades do mal, das trevas. Paulo vai citar em Efésios 6, né? Mas aqui está falando que todas as coisas, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, né? São seres aí que estão abaixo da autoridade geral e universal de Deus, mas que são autoridades, né, exaltadas, enormes, né, grandiosíssimas. E tudo foi criado por Cristo. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Olha que tremendo, versículo 16. 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Se reconciliasse consigo todas as coisas, está também nós, enquanto pecadores, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. É tremendo essa revelação, esse mistério que Paulo nos revela aqui, né? E ele, no versículo 21, ele continua: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte,
para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Olha, isso é tremendo. Desde que, aqui há uma condicional, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram, e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, isso aqui é tremendo, né? Essa revelação de Deus a Paulo aqui. Então, meus amados, a plenitude dos tempos, Paulo revela que no plano divino, o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Está no versículo 10 da leitura. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e em Cristo Jesus. E tudo isso, Paulo diz que é para louvor da sua glória. Tudo isso redunda em glória para Deus, né? A síntese desse tópico que nós lemos, tópico 1, né? Ou melhor, 2, os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Olha que a obra de Cristo, irmãos, é algo muito abrangente. Nós não temos noção, né, da abrangência e até onde vai essa maravilha. Porque Cristo, ao morrer no Calvário, ele resgatou não só as pessoas da sua época, ele resgatou as pessoas também do passado, que morreram na expectativa, na esperança do sacrifício perfeito dele no Calvário. As pessoas que morriam no Velho Testamento, pessoas que eu estou dizendo tementes a Deus, né? Aquelas que prestavam sacrifícios, aqueles sacrifícios lá da lei de Moisés, não podiam retirar o pecado das pessoas. A Bíblia usa a expressão de apenas cobriam os pecados. Por quê? Porque estavam na expectativa do sacrifício perfeito que ainda aconteceria para eles, né? Para nós já é no passado, mas para eles estava no futuro. A salvação de Cristo abrange também e também abrange os que vieram posterior, que somos nós. E as coisas que nós nem mesmo conhecemos, como diz aqui, reconciliar não só as coisas da terra, como também as do céu, que nós nem temos aí compreensão de que coisas são essas, né? Que Jesus, tudo a ele se converge, né? Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e tudo, né, convergisse para ele, e ele é a cabeça, né? A cabeça, a autoridade máxima. Por isso ele diz lá em Mateus 28 e 18, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Outra expressão diz, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Glória a Deus. Mas tudo isso é para o louvor da sua glória. E vamos então para o tópico número 3, que diz aí, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Isso aqui é muito interessante, muito importante. Diz assim, o Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação realizado por Deus Pai. O selo do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo. Isso aqui é selo, não é batismo com o Espírito Santo, né? Os pentecostais às vezes fazem confusão. A pessoa, no momento que se converte, ele é selado com o Espírito Santo. Toda pessoa convertida a Cristo, independente se ela é pentecostal ou não, ela tem o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Aqui Paulo vai usar a expressão de penhor. Penhor quer dizer garantia, né? É uma garantia que nós temos, mediante o Espírito Santo, né, de que a primeira parcela, digamos assim, que a ideia é mais ou menos a ideia de comercial, né? Quando se fala em penhor, tem pessoas que penhoram alguma coisa, por exemplo, um relógio de ouro, vai lá e penhora, né? Ele deixa o relógio como garantia de que ele vai voltar, né, para pagar aquela quantia que lhe foi dada e resgatar o seu bem que ele deixou lá, que é o seu relógio de ouro. Assim Cristo também deixou-nos o penhor, né? A garantia, que é o Espírito Santo que nos sela, que está em nós como uma garantia para a redenção do nosso corpo, né? No dia da vinda do Senhor Jesus, então, nós seremos
completamente glorificados pelo Senhor. Nós o recebemos no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado também como sinal de propriedade e posse pessoal. Quem já morreu, ele marca o gado, ele carimba as iniciais no gado, para que outros não confundam, né, e roubem o seu gado. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, a morada do Espírito Santo em nós não é só para nos batizar, é muito mais do que isso, né? Em primeiro lugar, é um selo de garantia, é a presença, a morada do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo também em nós, ele é consolador, ele é intercessor, né? Paulo diz que ele intercede por nós com espíritos, ou com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo também, ele nos batiza, né? Nos dá dom de variedades de línguas. Tudo que vem de Deus tem a sua valia. Pessoas que zombam, criticam quem é batizado no Espírito Santo e fala em outras línguas, né? E muitos até questionam, para que servem essas línguas se são estranhas, né? As línguas, se você quer uma informação melhor, leia capítulo 14 de 1 Coríntios. Lá explica para que servem as línguas. A Deus. A nossa mente, o nosso intelecto não recebe informação, né? Não recebe edificação, mas o nosso espírito sim recebe. Ele é edificado quando nós falamos em línguas estranhas, porque nós estamos glorificando a Deus e Deus obviamente entende. Então o Espírito Santo ele tem diversas funções. Ele nos concede o fruto, né? Que é algo magnífico no nosso caráter. Ele nos dá dons espirituais, né? Enfim, uma série de bênçãos que a presença do Espírito Santo traz para nós, né? Mas uma das principais aí é que ele é o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. Olha que interessante, está no versículo 14 que eu li aqui, né? Que é a garantia, aqui está dizendo o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, né? Então a palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo Jesus. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida em Cristo. Isso quer dizer que o crente está salvo para sempre, né? Independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Mateus 24, 13, Jesus deixa isso claro. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Isso deixa óbvio também que o contrário é verdadeiro. Aquele que não permanecer fiel até o fim não será salvo, né? A resposta já está aí nessa declaração, né? Então a síntese aí do tópico 3 sobre o Espírito Santo é que ele, o Espírito Santo, faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, os identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. Isso é magnífico, irmão. É essa bênção que Paulo está dizendo. Bendito Deus e Pai de nós espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bênção maior do que essa? Você ser agraciado pela morada eterna do Espírito Santo na sua vida. Seja que circunstância for. Na verdade, não é só o Espírito Santo, é a Santíssima Trindade. Porque Jesus vai falar lá em João 16, né? Aquele que me ama, guarda a minha palavra. E aquele que guarda a minha palavra, eu, o Pai, o amarei, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que lindo. Jesus prometendo que ele, o Pai, virá até você, fazer em você morada. E aqui o apóstolo está dizendo que o Espírito Santo também mora em nós. Somos templo, morada do Espírito Santo. Ele é o penhor, a garantia da nossa herança, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, queridos, eu quero já estar caminhando para o final, para a conclusão, né? Mas só aqui ainda, versículo 13, essa é a primeira referência que aparece em Efésios a respeito do papel do Espírito Santo na redenção. Daí em diante, Paulo raramente deixa de mencionar
os aspectos de sua atuação na vida cristã. O crente é marcado ou selado em Cristo com o selo do Espírito Santo da promessa. Aqui encontramos duas questões: selo e o Espírito Santo da promessa. Primeiro, na antiguidade o selo era um sinal de propriedade, eu falei, de posse pessoal, concedendo o Espírito Santo como um selo. Deus nos marca em Cristo como aqueles que autenticamente lhe pertencem. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E João diz que o maligno não toca em quem é propriedade de Deus. E dois, a designação prometido, referindo-se ao dom do Espírito, como aparece em Atos 2, está relacionado principalmente à promessa de Joel 2, 28 e 29, tal como foi interpretada e aplicada por Pedro no livro de Atos e no restante do Novo Testamento. Quando Paulo empregou essa expressão em Efésios, quis dizer que o Espírito Santo virá para transmitir sabedoria e revelação, a fim de que podermos conhecer melhor a Deus e sermos informados a respeito das implicações de nossa vida em Cristo. Então veja, o Espírito Santo é que nos esclarece as Escrituras. O Espírito Santo, Jesus diz, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Quando nós lemos a palavra e não entendemos, nós oramos a Deus, o Espírito Santo, ele intercede por nós. E Deus então nos traz a revelação mediante o mesmo Espírito. A criação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória à graça do Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Que maravilha! Então aí está para nós refletirmos sobre que bênção é essa que está aqui no versículo. Ele nos abençoou com todas, são várias, todas as bênçãos espirituais. Não é uma bênção só. Temos a bênção da salvação, da reconciliação, da restauração. Nós que estávamos mortos, fomos ressuscitados em Cristo Jesus para uma novidade de vida. Temos a morada do Espírito Santo em nós. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso intercessor, é ele que nos dá, é ele que nos batiza, que nos dá dons espirituais, usa o fruto dele em nós, em nosso caráter, mora em nós, nos guia, nos consola, nos conforta, nos renova, nos fortalece a cada dia. Tudo isso para louvor e glória da graça de Deus. Amém, queridos? Então, essa lição desse domingo, ela traz então essa revelação das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por esse momento, por essa revelação maravilhosa da Tua palavra, que o Senhor nos resgatou através disso, que o Senhor nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós fomos ressuscitados em Cristo. Nós que antes estávamos mortos em delitos e pecados, o Senhor nos trouxe à vida, à novidade de vida, nos restaurou, nos resgatou e nos fez novas criaturas em Cristo Jesus. Que a Tua graça repouse sobre cada irmão, cada irmã, todos aqueles que ouviram essa palavra, Pai, que o Senhor possa abençoar e fortalecer em nome de Jesus. Quero convidar você na próxima sexta-feira, se o Senhor assim conceder, estaremos aí na nossa live semanal, todas as sextas-feiras às 20 horas, só que é no meu Facebook, não é no da IC Trindade. IC Trindade é o pastor Paulo Romeiro, às terças, quintas e domingo pela manhã às 10 horas. Amém? Um bom domingo a todos, uma boa semana, Deus abençoe em Cristo.